Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento nosso de estudo e oração. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, renovar as nossas energias, fortalecer as nossas esperanças, despertar a nossa alegria de viver e nos inundarmos pela gratidão, a gratidão de todo o bem que nós recebemos constantemente, diariamente, desde que nós assumimos este dever desta última encarnação. Então, é com muita alegria que eu recebo vocês e que com muita gratidão que eu sinto que vocês me recebem em seus lares, aí nos locais que vocês estão conectados, e assim vamos trocando essas energias, amado, que possa abençoar todos nós, as nossas cidades, o nosso mundo terra, que está precisando de tantas orações. E é com muita fé que nós vamos sentindo nosso Mestre Jesus querido aqui presente, nos abençoando, nos iluminando. Que Jesus possa nos tratar, que Ele possa nos iluminar e que nós possamos sentir a presença dessas falanges de luz que nos trazem a cura, a saúde, a fé, a esperança. Muito obrigada pela presença de todos vocês, que só com vocês é possível levar esse projeto adiante. Bom, vamos ver aqui no chat quem é que já está aqui. Uia, agora meu computador travou. Vamos ver aqui. Vamos lá, quem já está aqui conosco? Dona Vera Viana, boa noite, querida. Jacira, Dona Margarida, diretamente de Uberaba. Maurício Duval, boa noite. Marisa Fleury, diretamente do Paraguai. Dona Maria Laura, boa noite. Gessilda, minha amiga querida, boa noite. Flora, nossa secretária amada, boa noite. Conceição, diretamente de Goiânia, boa noite. Bartira, Adriana, seu Antônio, Tarcísio de Teresina, Estela, Bete, Luzenilda, boa noite. Dona Solange, boa noite. Marlene, Simone, boa noite. Seja bem-vinda. Dona Mariângela, querida. Seu Paulo, boa noite. Tanta gente querida aqui. É muito bom a gente começar trocando essas mensagens amorosas, né? Essas mensagens com tanto afeto, com tanta amizade. Eu sou muito grata por vocês existirem na minha vida. Muito obrigada, meus amigos. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo. O nosso estudo hoje faz parte daquela série psicológica da Joana de Ângeles, né? Tem gente que acha um pouco complicado a leitura de Joana por conta de algumas palavras mais difíceis, mas eu vou ler um trecho do capítulo 34 do livro Diretrizes para o Êxito. Diretrizes para o Êxito é a psicografia do nosso querido Divaldo e a autoria espiritual de Joana de Ângeles. O capítulo 34 tem o título chamado Terapia da Perseverança. Então, eu vou ler para vocês e depois nós vamos comentar, tá bom? Com vocês, Joana de Ângeles. Todos os transtornos psicológicos e enfermidades que afetam o indivíduo na área da saúde, durante o trânsito carnal, estão vinculados à conduta anterior que o espírito se vem permitindo no curso das reencarnações. A simples mudança de atitude mental e, consequentemente, moral, faculta a presença do bem-estar, abrindo espaços para a recuperação quando se trata de enfermidades provacionais que têm curso transitório. Aquelas que são congênitas, apresentando-se desde os primeiros instantes do renascimento, com características limitadoras da comunicação, em formas degeneradas, como demência, paralisia, cegueira, anomalias orgânicas, são abençoados recursos
de que dispõe a lei soberana, a fim de proporcionar a indispensável expiação ao renitente. Muitas vezes, restritivas de movimento, impedindo a quem o tem de mais graves delitos. As enfermidades que permitem ao indivíduo o raciocínio e a ação, os procedimentos terapêuticos contribuem para a recuperação, ensejando campo de renovação interior e conquista da paz. As enfermidades, desse modo, são um sinal de advertência de que algo não se encontra bem no indivíduo, convidando-o a uma curada análise de conduta e, naturalmente, a mudança necessária para o restabelecimento do patrimônio da saúde. Com o conhecimento das possibilidades internas de que todos dispõem, o equilíbrio da mente e da emoção logo faculta os elementos reparadores para que ocorra o refazimento. A lei de causa e efeito é lição viva de advertência, ensinando que sempre se pode estruturas comportamentais e orgânicas, mediante nova sementeira de ações enobrecedoras, que se encarregarão de corrigir o que se encontra em desalinho ou que necessita de renovação. A mente é um dínamo poderoso de que se utiliza o espírito para o seu processo de crescimento espiritual. Herdeira de vícios e fixações do passado, prossegue não poucas vezes, emitindo ondas perturbadoras, quando, se a mente fosse esclarecida, exteriorizaria aquelas que movimentam energias libertadoras. Reeducar a mente, mediante o hábito de pensamentos saudáveis, responsáveis por conduta correta, é impositivo, que não pode ser postergado sem graves prejuízos para o espírito. Perseverar nos bons propósitos e impô-los a si mesmo pela ação da vontade de ser feliz constitui o grande desafio para todas as criaturas durante o seu trânsito na roupagem fisiológica. A perseverança em torno de qualquer objetivo é recurso valioso para que seja atingida a meta que se busca. Neste esforço consciente, não te esqueças de adicionar a oração e a confiança na divindade que te criou, para que lobrigues a felicidade plena mediante a saúde integral, despojando-te de todas as mazelas decorrentes do largo trânsito da iluminação que deves proceder. Finalizando, Joana nos diz: insiste, rogando a ajuda de Deus, mas trabalha em favor de si mesmo, entregando-te aos pensamentos saudáveis que te enriquecerão de vibrações, de equilíbrio, de paz desde hoje, permanecendo contigo até o momento da glória estelar. Pois bem, este texto de Joana é um texto maravilhoso e eu coloquei aqui as anotações para que a gente pudesse estudar cada pedacinho para que isso pudesse ser guardado com muito nos nossos corações. Já falei para vocês, né, que o estudo e oração da quarta-feira eu sempre trago algumas dicas, porque a gente tem um tempo mais longo, então é muito bom fazer o estudo e oração com lápis e papel, porque hoje também nós vamos ter umas anotações interessantes, né? Bom, vamos ver. Comecemos pelo título do capítulo: Terapia da Perseverança. Eu sempre gosto de ir no dicionário para que a gente perceba qual é o real significado de perseverança, porque às vezes eu confundo perseverança com persistência. E aí eu vou no dicionário para a gente entender o que Joana exatamente queria falar, correto? Então, olhem bem.
O que é perseverança? Segundo o dicionário, é uma qualidade de quem não desiste com facilidade. É uma persistência, uma atitude de quem se esforça constantemente, apesar dos obstáculos ou dos fracassos, em fazer ou alcançar algo. Então, isso é o sentido de perseverança. É a gente fazer, apesar de obstáculos, apesar de fracassos, não desistir com facilidade. E aí, para lembrar bem essa história de perseverança, eu lembrei daquela história que muitos de nós já ouvimos dizer, do criador da lâmpada elétrica, né? A gente sabe que em 1879, depois de mais de 1000 tentativas, Thomas Edison criou a lâmpada elétrica. Ele tentava e não dava certo, e foi tentando. Então, só ele fez mais de 1000 tentativas. E chegava um momento que o assistente dele falava, mas de novo nós fracassamos, não é melhor desistir disso? De repente não seja possível. E aí ele falava, nós não tivemos falhas, nós descobrimos mais de 1000 formas diferentes de fazer uma lâmpada. E insistiu, até que lá pelas 1000 e tantas vezes, fez-se a luz. Porque ele colocou ali, né, energia indo por aquele cabinho, dentro de um pote transparente, e a lâmpada elétrica, em 1879, ela surgiu. E nós ficamos séculos, né, nessa lâmpada incandescente. Depois que surgiram essas lâmpadas, né, e por último as lâmpadas de LED. Mas tudo parte do princípio de alguém que perseverou, que não desistiu. E não foi apenas um obstáculo, foram mais de 1000 obstáculos, e ele não desistiu. Eu sempre gosto dessa história da lâmpada, para a gente lembrar o que é a pessoa ter o desejo e saber que vai conseguir um objetivo, não é mesmo? O Henry Ford, ele tinha uma frase que eu gosto muito, né? Se a Flora, nossa secretária, quiser digitar, eu gosto muito dessa frase. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Eu acho isso fantástico. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E isso nós temos que ter em mente, porque nós temos que realmente avaliar as situações vividas por nós. Será que nós realmente fracassamos ou será que nós desistimos? Será que nós teríamos a perseverança de Thomas Edison de, para um projeto, tentar mais de 1000 vezes? Né? Então, é algo a se pensar. Bom, uma coisa que é muito importante vocês terem em mente é que a perseverança está sempre ligada à coragem, né? Então, nós precisamos de trabalhar os nossos medos para que a coragem possa crescer, para que a perseverança possa brilhar, entendeu? Então, a coragem, ela é importante estar presente, porque com a coragem eu faço, né? E com o medo eu penso e não consigo exatamente fazer, né? A perseverança não é ficar fixado em atingir metas inatingíveis, não. Isso é ignorância, né? É uma posse daquela ideia. A perseverança não tem a ver com isso. A perseverança é você contornar obstáculos e você saber que ele é atingível, correto? E aí, nós temos dois tipos de situações. E isso vale para a gente pensar em qual grupo que nós estamos, correto? Porque quando eu tenho uma perseverança no pensar e não tenho uma perseverança no agir, então eu tenho um desequilíbrio, porque eu penso muito e não faço, né? Então, eu preciso de pensar com persistência e de agir o que eu penso com perseverança. Então, olha só,
Tem gente que pensa, pensa, pensa e não faz. E tem gente que pensa, faz, 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 faz. A escolha é nossa. Qual grupo que eu estarei escolhendo fazer parte? Aquele que pensa muito e não faz? Talvez por medo, talvez por N motivos, não importa. Mas se eu preciso de trabalhar esses motivos para que eu pertença ao grupo daquele que pensa e faz, 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 né? Ou seja, o pensamento não é um entrave à atitude, ao fazer, né? Isso é uma boa reflexão, né? Para a gente ter em relação à perseverança, porque às vezes eu acho que eu sou perseverante e eu sou muito questionador, fico pensando demais e de repente tenho uma pouca prática, não é mesmo? E o mundo precisa de boas práticas, correto? Bom, aí a gente estudou um pouquinho aqui sobre a perseverança, né? A gente entendeu um pouquinho aqui sobre a questão da perseverança, a importância dela nas nossas vidas. Por isso que Joana de Ângeles dedicou um capítulo inteiro deste livro chamado Diretrizes para o Êxito, para que a gente pudesse estudar, né? Seguindo adiante o capítulo, tendo a noção de perseverança ok, né, para a gente entender, nós vamos ver que Joana de Ângeles fala logo no primeiro parágrafo, ali no segundo parágrafo, que nós temos, ela divide em dois grupos as doenças que nos afligem como encarnados. As doenças congênitas, ou seja, já nascemos com aqueles problemas, e as doenças transitórias. As doenças transitórias, ela chama de provacionais. É uma prova que eu preciso de me sair bem nessa prova, correto? As congênitas são ferramentas de evolução, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças congênitas. Então, tem, por exemplo, aquelas pessoas que nascem surdas, que têm uma paralisia cerebral, ou que nascem paraplégicas. Então, quando uma doença é muito limitante, que me limita os movimentos, que me limita o trabalho com a minha inteligência, né? Eu percebo que Deus nos colocou medidas restritivas, né? E aí, essas medidas restritivas têm como objetivo evitar graves delitos. Possivelmente, as pessoas que nascem com uma limitação assim, em algum momento do passado, em alguma encarnação passada, cometeu graves delitos e agora vem reparando. E Deus, na sua infinita bondade, coloca esse freio para que as pessoas não repitam esses mesmos delitos, né? Então, nenhuma dessa doença, digamos assim, que o pessoal antigo falava doença de nascença, né? Se falava, elas são castigo, pelo contrário, são atitudes de amor que nós encontramos do nosso Pai. Ai, mas passar uma vida inteira sem enxergar? Sim, porque nós teremos centenas de vidas pela frente em que nós temos que aprender a enxergar e enxergar com amorosidade, né? Mas vai passar uma vida inteira com uma paralisia cerebral? Sim, porque muitas vezes no passado arquitetei tantos planos que levavam tantas pessoas, às vezes centenas de famílias, milhares de pessoas, a sofrimentos atrozes por decisões errôneas. Então agora eu dou um descanso ali para o meu espírito pensante, para que eu possa repousar e voltar depois com a compreensão de que eu preciso de ter amor no pensar e no agir para seguir adiante. Então as doenças congênitas, né, elas existem para despertar o nosso processo de autoiluminação espiritual. Elas existem para que nós possamos recuperar o equilíbrio que perdemos em algum momento. Ela existe para libertar-nos
de vícios, de rebeldias, de ideias rebeldes que nós tivemos e que nos afundamos em dívidas kármicas complicadas, né? Que nos trazem muitas infelicidades. Inúmeras vezes, nós, como espíritos, escolhemos e pedimos ao Pai uma doença freio para que dê um tempo para que a gente possa se organizar espiritualmente, se iluminar, para depois desse processo de iluminação, voltar numa próxima vida com a dignidade, com a maravilha de se ter uma saúde mental e física, né? Depois, Joana fala das doenças transitórias, né? As doenças transitórias, elas, o próprio nome diz, em algum momento da vida surgem essas doenças. Essas doenças estão sempre ligadas a desequilíbrios da nossa mente, né? Corpo e mente e espírito são sempre ali funcionando juntos. Tanto que quando eu quero a saúde integral, eu preciso trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Então, a pessoa com depressão, por exemplo, ela precisa trabalhar o corpo, sim, com os medicamentos, com um bom psiquiatra der, as atividades físicas, etc. Ela precisa de tratar a mente, sim, com uma boa terapia, mas ela precisa de tratar o espírito, tomando passe, com boas leituras, culto no lar e por aí, entendeu? Bom, as doenças transitórias, elas são processos terapêuticos. Elas servem como aprendizado e como um crescimento de todos nós. Então, ela nos leva a uma renovação interior. E os nossos recursos internos acionados, porque todos nós temos inúmeros recursos internos que muitas vezes estão lá quietinhos, dormindo dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito. Esses recursos internos precisam de ser acionados para tratar essas doenças transitórias neste processo de saúde integral, correto? E aí, esses recursos internos possibilitam o equilíbrio e o equilíbrio do meu corpo físico, o equilíbrio das minhas emoções. E com isso, eu consigo me refazer fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Eu consigo reparar todos os pontos em desequilíbrio que habitam em mim para que eu possa usufruir dessa saúde integral. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa esse processo divino de criação e de cuidado do nosso Pai para conosco, né? Bom, mais à frente, Joana fala e cita sobre a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Nós aprendemos isso lá na física, todo efeito tem uma causa. De uma forma mais popular, a gente conhece como você colhe tudo aquilo que você planta. Ou seja, o seu plantio é livre, você vai plantar o que quiser com livre-arbítrio limitado, mas você vai colher o que você plantar, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, você pode plantar o que você quiser na sua hortinha, mas você não pode plantar cocaína, é proibido, nem maconha. Mas você pode plantar jiló, você pode plantar cereja, você pode plantar tomate, você pode plantar alface, laranja, o que você quiser. Mas quando você planta morango, você não vai querer encontrar ali um maracujá, porque não tem como. Você vai colher o morango. Então, quando nós queremos e não estamos satisfeitos com a nossa colheita, nós temos como mudar a colheita? Não. Nós só mudamos a colheita se modificarmos o nosso plantio. Então, se eu estou insatisfeito com os morangos, eu preciso de pegar a semente, plantar o maracujá e cuidar dessa nova colheita. Entendem? E inúmeras vezes, quando eu me dou conta disso, eu estou tratando de colher aquilo que eu plantei no passado, mas eu já percebi que eu não quero aqueles morangos e eu já vou colhendo e plantando, já me preparando para a próxima colheita. Olha que coisa interessante, que coisa boa essa oportunidade de mudar a nossa colheita.
Isso é fantástico, porque não nos coloca presos a um inferno em vida e nem ao inferno após a morte. O inferno não existe, porque com o nosso potencial nós podemos sempre estar mudando, podemos sempre fazer o melhor, correto? Bom, então, Emmanuel fala uma frase, Florinha, por favor, anota essa frase bonita que eu vou falar aqui, para quem quiser copiar. Tudo o que dermos à vida, a vida também nos dará. Tudo o que dermos à vida, a vida também nos dará. Quem fala isso? Emmanuel, no livro Mãos Unidas. E aí, olha que coisa bonita isso. Porque quem fala isso? Emmanuel, só Emmanuel que fala isso? Não. Gandhi falava, sabe? Madre Teresa fala, Louis Hay fala, a cultura, muitas pessoas que estão lá no budismo falam, muitas pessoas que não têm uma religiosidade, mas têm uma filosofia em contato com a natureza e tudo mais, percebe isso. Tudo que eu dou para a vida, para o universo, a vida do universo me devolve. Então, quando eu estou recebendo ou achando que não estou recebendo coisa boa do universo, o que significa isso? O que eu joguei que não está vindo? Porque vai voltar o que eu jogo. Se eu jogo confiança, coragem, amor para o universo, isso vai voltar para mim de alguma forma. Nós precisamos de acreditar nisso firmemente. É o que já falava aquele livro O Segredo, que foi best-seller há um tempo atrás, não é mesmo? Bom, então nós precisamos de ter uma nova sementeira. Isso é o que Joana nos fala. Uma nova sementeira nessa lei de causa e efeito, né? E olha o que ela fala: sempre se podem modificar as estruturas comportamentais e orgânicas. A gente pode sempre corrigir o que está em desalinho. Nós temos o poder de nos renovarmos. Olha que coisa linda. E lá atrás, nosso querido Jesus falava que brilha a vossa luz. E Jesus falava, vós sois deuses, porque está em nós, aqui habitando dentro de mim, dentro de você, essa capacidade de renovação. A oportunidade da nova sementeira, correto? Então, nós temos que ter isso em mente. Eu posso mudar minhas estruturas comportamentais, eu modifico hábitos, eu excluo vícios da minha vida. E eu posso modificar as minhas estruturas orgânicas. O que é modificar as estruturas orgânicas? Nós podemos nos curar. Nós podemos nos curar. E somos nós que nos curamos. Qual é o seu desejo? Qual é a sua participação no processo da sua cura? Ah, reza lá para mim? Não. Qual é a sua participação no processo da sua cura? Eu rezo. Vamos rezar juntos? Né? Porque reza para mim, pede para me ajudar. Não. Eu rezo. Vamos fazer juntos. Vamos orar juntos. Eu te dou o passe, você faz a prece, né? Assim como uma consulta no consultório, né? Eu estou disponível a este horário para te atender, mas você tem que estar presente. O diálogo tem que ser estabelecido, correto? Bom, então, o que eu quero dizer para vocês? A abundância que existe no universo, porque o universo tem uma abundância, tudo no universo está ali para todos nós. Então, Deus criou esse universo para suprir a todas as suas criaturas. Tem uma mudança que completa mais de 7 bilhões de pessoas no universo. Esse universo abundante, ele está à nossa disposição. É como se fosse um grande mercado de plantios, que eu vou nesse universo e escolho o que plantar. Olha que coisa linda, né? Eu ter essa liberdade da escolha. E eu poder me conscientizar que eu quero plantar felicidade. Essa história que a gente nasceu para sofrer? Não. Nós nascemos para ser felizes. A gente que às vezes se comporta como criança embirrada e não aceita as provas que eu preciso tirar dali, não é mesmo?
É por isso que a gente vê um cego feliz, cantando, fazendo palestra, contando piada, e a gente vê um cego deprimido porque não pode ver, né? É por isso que a gente vê um cego que lê toda a obra que tem em braille e o outro nem sequer quer aprender. É por isso que a gente percebe uma pessoa com sofrimento intenso de depressão, não desistindo do medicamento, indo para terapia, participando do tratamento físico e espiritual, porque está na luta e acredita que, mesmo demorando um pouquinho ou não, ela está contemplando o processo de saúde. Depende do meu acreditar, depende da energia que eu vou colocar na minha cura. Bom, e aí Joana fala sobre a mente, né? E ela fala que a mente, ela é uma herdeira de vícios e de fixações negativas do passado, porque o nosso passado, ele foi recheado de muitas ações que a gente não conhecia o amor. Nós fomos muito ignorantes, nós fomos muito violentos. Hoje ainda somos um pouquinho, mas éramos piorzinho. Então hoje nós já melhoramos. E aí o que acontece? Quando nós chegamos nesta vida, nós trazemos no nosso inconsciente de muitas vidas essas lembranças limitadoras, porque ali estão os nossos traumas, estão as nossas lembranças, as nossas fixações negativas do passado. E é por isso que nós precisamos de ter perseverança, porque é difícil da gente mudar. Às vezes a gente quer ficar preso àquilo que a gente já conhece, mesmo que nos faça mal. E quando eu planejo uma mudança, às vezes a minha perseverança diminui um pouquinho. Por quê? Porque vai ser trabalhoso. E aí eu preciso de acionar a minha coragem, porque a minha coragem com a minha perseverança vai me possibilitar mudar esse padrão que está gravado no meu inconsciente, colocando novas lembranças, novas afirmações, né? Novos aprendizados para propiciar a minha saúde. Bom, então, a mente, quando ela está fixada nessas ideias negativas do passado, nessas emoções em desequilíbrio, ela emite o quê? Ondas perturbadoras, que vão perturbar o quê? A minha saúde física, emocional, espiritual, mental, né? Aí nós precisamos de fazer o quê? De esclarecer a nossa mente. Quando a nossa mente deixa de ser perturbadora, quando a nossa mente deixa de estar fixada nesse negativismo do passado, e nós trabalhamos a nossa mente para ela se libertar disso, né? A nossa mente passa a ser esclarecida. Ela é um dínamo. A potência dela vai a 1000, entendeu? E esse dínamo poderoso, ele vai fazer parte do nosso processo de crescimento espiritual, vai fazer parte do nosso processo de cura integral, né? E aí, a mente, ela em equilíbrio, ela vai movimentar, ao invés daquelas ondas perturbadoras, ela vai movimentar energias libertadoras. Eu vou me libertar dessas correntes que me prendem, do medo, do negativismo, da culpa, que fico ali acorrentado. E eu vou me libertar disso. E eu vou conseguir ter perseverança, pensamentos positivos, enxergar o universo como esse celeiro de bênçãos. E eu vou desejar mudar o que eu vou oferecer à vida para que eu possa recolher e receber tudo de bom que ela pode me dar. Mais uma frase importante. Engasguei com a água. Florinha, é preciso reeducar a nossa mente. Todas as nossas mentes precisam ser reeducadas. Por quê? Porque todos nós trazemos esses traumas. Então, nós precisamos de mudar os nossos pensamentos
as nossas afirmações, com isso nós mudamos os nossos hábitos, as nossas condutas e mudamos a nossa vida. É possível mudar a nossa vida. Então, nós precisamos de perseverar nos bons propósitos. Eu preciso de ter bons propósitos. E quando eu persevero nos bons propósitos, eu ajudo quem? A minha vontade, o meu desejo de ser feliz. Então, olha que coisa importante. O maior desafio, segundo Joana de Ângeles, não sou eu que estou falando, Joana de Ângeles, o maior desafio de todos nós encarnados é perseverar nos bons propósitos e ajudar a nossa vontade de ser feliz, porque inúmeras vezes nós, infelizmente, nos boicotamos, não perseveramos o suficiente e não conseguimos fazer a chave inverter, né? Esse padrão. A ficha não cai, muitas vezes por falta de perseverança, porque a mudança é um processo, não é mágica. Bom, e Joana fala que a perseverança é um recurso valioso, né? E a perseverança, ela é um esforço consciente. Eu preciso de trazer para a minha consciência. Eu preciso, um exemplo, eu preciso de trabalhar os meus medos, porque os meus medos estão impedindo o uso de todo o meu potencial que eu sei que eu tenho. Então, eu vou perseverar naquilo que eu aprender para trabalhar os meus medos. Entende? Então, onde entra a perseverança? Num processo de esforço consciente, né? Ah, eu estou com a minha pressão arterial descontrolada. Existe um esforço consciente de que eu preciso de tratar a minha pressão arterial, né? Com todas as dicas que o médico vai me dizer, porque aí, se eu não tenho esse esforço consciente, se eu não persevero, eu não consigo equilibrar a minha pressão. Tanto as questões físicas ou emocionais precisam desse esforço consciente. Eu trazer para a minha razão a importância disso, né? Bom, e aí, vou repetir, a perseverança é um recurso valioso, né? E a perseverança nos leva a um esforço consciente, correto? E Joana de Ângeles completa aí, adicionar a perseverança, a oração, a confiança em Deus e a confiança no universo. Então, não é eu fazer tudo isso sozinha. Eu preciso de orar e de rogar forças para que eu possa sempre estar aquecendo essa perseverança que habita em mim. E aí, como Joana de Ângeles falou sobre o mudar o pensamento, mudar o modo de pensar, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Nós temos o recurso das afirmações positivas, que a gente pensa, cada um de nós pode construir afirmações positivas. Não é uma mágica, é um processo de trazer para a consciência a mudança que eu estou operando. Quando eu coloco uma afirmação positiva num post-it, coloco no banheiro, no meu espelho, toda hora que eu passo ali eu leio. Aí eu me lembro, gente, é mesmo, eu estou nesse processo de amor, eu estou nesse processo de consciência. Então, a gente precisa, no computador, colocar uma afirmação positiva, onde quer que possa ajudar, né? Para a afirmação positiva, é um processo de persistência. Eu trabalho a minha persistência por quê? Porque eu leio a mesma afirmação durante dias seguidos, durante épocas da minha vida. E aí, quando eu consigo fazer as afirmações positivas, eu consigo, é como se fosse um laboratório para eu trabalhar a minha persistência em outras áreas da minha vida. Olha que interessante, não é? Que funciona isso. Então, escolher pensamentos agradáveis e falar ele muitas vezes aciona minha perseverança da minha vontade de ser feliz, da minha vontade de me curar, correto? Quando eu falei com vocês, papel e caneta na mão, porque eu trouxe aqui algumas frases
que eu queria deixar com vocês. Qualquer coisa depois também eu posso passar para a Alice. Mas a nossa secretária Flora vai colocar aqui no chat para vocês copiarem. Eu não sei se fica depois o chat, eu não tenho certeza. Certo? Bom, primeira coisa, um exemplo de frase positiva, né? Que a gente pode, por exemplo, ler essas frases quando acorda, deixar uma folha de papel do lado da minha cama, deixar depois do almoço eu leio de novo, à noite eu leio de novo. Quanto mais eu leio, a hora que eu perceber, eu estou plena dessas frases, eu vou colocar outras, mas eu vou estar sempre me lembrando dessas frases positivas, correto? Obrigada, Alice. Não fica no chat. Peguem lápis e papelzinho, né? Primeira frase. Tenho plena confiança de que sou guiada e protegida, mesmo que meus olhos não possam ver. Essa frase é maravilhosa, porque olha só, eu estou ali me colocando diante de uma frase de fé. Por quem é que eu sou guiada e protegida? Pelo nosso Pai, pelo nosso anjo da guarda, pelo meu guia espiritual. Às vezes eu não consigo ver, mas eu sei, eu acredito nessa presença. Quando eu falo isso, parece que acende aquela chama, né, de uma confiança. Então, a primeira frase: tenho plena confiança de que eu sou guiada e protegida, mesmo que meus olhos não possam ver. Olha que linda essa frase, né? Aí eu trouxe uma segunda frase. Eu estou aberta e receptiva a tudo de bom. Eu vivo em um universo abundante. Lembram que eu falei para vocês que o universo era como se fosse assim, um grande mercado de plantios? Quando eu leio essa frase, eu lembro disso. Eu falo, gente, então o universo ele vai ter as respostas para as minhas indagações. Basta eu procurar, basta eu acreditar que quando eu estiver pronta, essa resposta vem. O universo tem um amor de Deus, que é um amor, um dínamo potente, e que se eu entrar em contato com ele, eu vou sentir os reflexos disso. Eu estou aberta e receptiva a tudo de bom. Vivo em um universo abundante. Aí eu me lembro que eu não estou vivendo uma seca. Não, pelo contrário. Eu estou vivendo um momento máximo de amorosidade do meu Pai por todos nós encarnados. É tão abundante que ele promove tudo de melhor para mais de 7 bilhões de pessoas. Pode confiar. A terceira frase. A saúde perfeita é meu direito divino. Meu corpo ama ser saudável. Porque às vezes a gente entra numa coisa de que achar que é normal, que é legal a gente estar doente, mesmo inconsciente. Não, não é. Nós nascemos para sermos saudáveis e o nosso corpo precisa de reconhecer a saúde como um patrimônio. Essa frase nos ajuda a lembrar que nós somos corresponsáveis pelos nossos processos de curas internas e externas. A saúde perfeita é meu direito divino. Sim, muitas das doenças foram criadas como o quê? Como freio, como nós aprendemos, outras como resultado de desequilíbrios das nossas mentes que se esquecem de todo o positivo que existe no mundo. Então, quando eu falo saúde perfeita é meu direito divino, meu corpo ama ser saudável, isso é maravilhoso. Eu estou me conectando com a minha perseverança da saúde. Próxima frase. Eu tenho entusiasmo pela vida e estou cheio de energia e vitalidade. Aqui é a abundância da positividade. Então aqui eu vou lembrar a minha perseverança de perseguir o lado bom das coisas, né? Eu tenho entusiasmo pela vida e estou cheio de energia e vitalidade. Por mais que eu esteja com tratamento, por mais que eu esteja num processo difícil de luto, por mais que eu esteja cuidando de uma doença incurável nesta vida, mas eu vou desencarnar saudável. Então, eu tenho sim entusiasmo pela vida.
porque a próxima vida é um novo capítulo desta vida que eu vou finalizar. Eu estou pronta para ser curada. Eu sei que sou capaz de criar milagres na minha vida. Milagres entre aspas, né, gente? Por quê? Eu estou pronta para ser curada. Eu passo a acreditar na minha cura. Faz parte do processo de cura o desejo de ser curado, já dizia Sêneca. Então, eu sei que sou capaz de criar os milagres na minha vida. Qual que é o milagre? Transmutar as minhas energias negativas em positivas. E quando eu transmito isso, eu posso, através desse pensamento, através das meditações, eu posso fazer milagres maravilhosos. Quantas vezes nós não estamos num desequilíbrio tremendo, nós fazemos um tempo assim, nós temos um tempo de meditação e aí melhoramos muito, porque foi um milagre. Quantas vezes nós estamos ali meio mal, tomamos um chazinho, respiramos e nós mudamos aquele padrão energético. Olha o milagre acontecendo. E onde que habita o milagre? Em mim, na minha força, que eu deixo guardadinho. E eu preciso de trazer para a luz aquilo que Jesus pediu, faça brilhar a vossa luz. E a última frase para ajudar. Eu expresso gratidão por todo o bem que há na minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas. Eu expresso gratidão por todo o bem que há na minha vida. Às vezes eu não enxergo, mas há bem em tudo, mesmo naquilo que parece ser um mal. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas. Se eu leio isso aqui de manhã, eu finalizo com a gratidão pelo dia que começa. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Então eu dei para vocês aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frases para vocês falarem. Aquela que você se identificou mais, ou outra que você achou mais bonita, né? Ou todas elas. Fica a seu critério, né? Então, quem estiver conseguindo copiar as frases, copie. Quem não conseguir, a gente vai tentar colocar depois lá na explicação no chat, né? Então, eu vou finalizar esse texto maravilhoso de hoje que nós estudamos. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês aquela lição que às vezes parece um pouco confusa de Joana de Ângeles. Mas o mais importante é lembrar do título. Terapia da Perseverança. Esse título não foi eu que dei, foi a mentora querida Joana de Ângeles, a nossa psicóloga querida, que nos faz trabalhar tanto a nossa mente em prol da nossa felicidade. E ela finaliza o capítulo dizendo o seguinte: insiste, olha só, insiste, não é pedir uma vez e depois, não deu certo, rezei e não deu certo. Não. Insiste, reze várias vezes. Insiste rogando a ajuda de Deus, sim. Mas, qual que é a sua parte? Trabalhe em favor de ti mesmo. Joana fala, peça a ajuda de Deus, mas faça a sua parte. Né? Entregando-te aos pensamentos positivos que te enriquecerão as vibrações de equilíbrio e de paz. Desde hoje. Então, comece agora. Por isso que eu já trouxe alguns para ajudar vocês. Permanecendo contigo até o momento da glória estelar. Ou seja, permanecendo esses pensamentos positivos conosco até a morte do nosso corpo físico, além da morte do nosso corpo físico, levando conosco na nossa mente todos esses aprendizados salutares. Viva a vida, viva todos esses recursos maravilhosos que nós temos em mãos para fazer brilhar a nossa luz. Porque, como disse Jesus, nós somos deuses, somos filhos do Pai e temos um potencial inimaginável dentro de nós, que cada um de nós possa usar para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, porque se todos juntos fizermos assim,
mudaremos a psicosfera da Terra. E aí os vírus não vão resistir. As ideias negativas, as ideias assassinas não terão ali um terreno para proliferar, mas sim a paz, o bem, o amor e a saúde integral. Vamos fazer a nossa prece da noite de hoje. Pai de infinita bondade, obrigada, Pai, pela vida. Obrigada pela abundância desse universo. Obrigada por regar o nosso jardim com essas águas da luz que habita em nós, da nossa esperança, da nossa perseverança, da nossa fé. Obrigada, Pai, por nos dar os recursos necessários, internos a cada um de nós, para podermos ser felizes. Obrigada por propiciar a cada um de nós a escolha dos elementos que existem no universo para que possamos ser felizes, plenos de paz e de alegria. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por todo o amparo e toda a ajuda, desde que este mundo foi criado, agora e no futuro, quando estaremos sendo transformados em um mundo de regeneração, cada vez mais próximo a essa regeneração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima, por todo o exemplo, pela sua paz, pela sua sabedoria, por nos amar incondicionalmente. Hoje, Jesus, te rogamos que abençoe, ampare e ilumine cada um de nós aqui conectados, mas abençoe os nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles nossos amigos, conhecidos, queridos, que se encontram hoje necessitando de um amparo, de um auxílio, de uma palavra amiga, de uma energia positiva. Jesus, Mestre amado, queremos te pedir, nesse momento, que envie as tuas falanges angélicas e que possam nutrir cada leito de hospital do oxigênio necessário à vida, da vitalidade, do desejo de viver e da necessidade de que cada um tem de se conectar com o universo, com o nosso Pai Criador. Abençoa todos os doentes, Jesus, do corpo e da alma, e que todos possam participar deste processo de cura. Abençoa os nossos irmãos recém-desencarnados, que cumpriram a sua missão e precisaram buscar o retorno para a pátria espiritual. Ampara a chegada e a permanência de cada um no plano espiritual. Abençoa, Jesus, aqueles que já desencarnaram e que se encontram vagando sem entender muito bem o que aconteceu, que possam ser acolhidos e recolhidos para os hospitais para serem tratados em seu nome. Abençoa, Mestre querido, a todos nós que estamos com a saúde do nosso corpo. Abençoa as nossas mentes para que mantenham o equilíbrio. Que possa a nossa mente ser um dínamo de trabalho, de felicidade, para que possamos ajudar a tantos quantos seguirem a mesma caminhada que nós, ou que cruzarem nosso caminho. Que tenhamos o equilíbrio e a saúde necessária para acolher a todos e encaminhar da melhor forma possível. Que possamos, Jesus, te pedir por todos os profissionais exauridos das áreas de saúde, te pedir pelos cientistas que têm se redobrado para poder estudar sobre todos esses acometimentos deste último ano. Abençoa, Jesus, a sua terra querida, todos os países, todos os povos, as nações, e que em seu nome
essa proteção possa se dar, que nós possamos sentir as suas bênçãos. Dai-nos a força necessária, Jesus, para passarmos pelas provas sem sucumbirmos à tristeza, ao negativismo. Fortalece e ilumina a nossa perseverança, a nossa esperança, o nosso desejo de aprender e fazer o melhor sempre. E assim, enquanto estamos fazendo essa nossa prece, que possamos receber essas luzes do alto e que possam ser as nossas águas fluidificadas. E que possamos também reter dentro de nós essas lições salutares, rever, estudar novamente, para que possamos ter forças e perseverança de colocar em prática todos esses aprendizados. Finalizamos com gratidão pelos nossos pais biológicos que nos deram a vida. Gratidão por todas as pessoas que nos ensinaram de alguma forma no processo da caminhada. E gratidão a todos aqui conectados, formando essa família espiritual de estudo e oração. Que todos possamos ser abençoados hoje e sempre. Termos uma noite de paz e um sono de tranquilidade reparador. E que amanhã, no raiar de um novo dia, possamos fazer a diferença com a nossa energia vibratória, vibrando positividade, amor, luz, paz e gratidão. Que assim seja. Com essa prece encerramos o nosso momento de estudo e oração. Pois bem, meus amigos, finalizamos o nosso estudo de hoje. Muito obrigada, Flora, por ter nos ajudado. Obrigada, Alice, que está sempre nos bastidores ajudando. Obrigada a vocês que estão aqui online. Obrigada a todos que, de alguma forma, estão divulgando o nosso canal nessa campanha que a gente está fazendo dos 1000 inscritos. Obrigada a todos que se inscreveram no nosso canal. Obrigada a todos que deram like. Se vocês acharem que o estudo de hoje é importante, demora um pouquinho a aparecer no YouTube, divulgue, envie o vídeo para que as pessoas também possam sentir essas vibrações de saúde, de paz. Não tem problema algum, nosso canal é para divulgar, para as pessoas poderem ter a oportunidade da oração, da renovação, da cura e de se sentirem em paz. Como nós estamos necessitados de paz, né? A verdadeira paz, ela acontece muitas vezes no meio do furacão, porque ela mora dentro de nós, né? Então, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para vocês. Amanhã, quinta, 18 horas, estaremos firmes aqui, porque o nosso estudo oração completou 1 ano, temos mais de 500 inscritos e nós estamos aqui diariamente, de segunda a sexta, fazendo a nossa parte. E isso é muito importante. Que possamos nos curarmos de todas as mazelas, que possamos, em breve, abraçarmos uns aos outros, porque estaremos promovendo a cura do nosso planeta. Até amanhã, se Deus quiser. E como eu brinco, Ele há de querer. Até amanhã, meus amigos e minhas amigas. Boa noite.